Paz e graça, meus irmãos. Sejam bem-vindos novamente ao canal. Muito tempo fora, sem postar vídeo. Tive um pouco atarefado com as aulas na faculdade, sou professor universitário, mas agora estou voltando e, se Deus quiser, vou estar postando vídeos todos os meses aí para os irmãos. Amém? Hoje nós vamos estar estudando um pouco sobre a história das nações. Então nós vamos estudar um pouco sobre a genealogia de Noé. Tá? Então isso é muito importante, nós vamos entender o porquê na sequência do vídeo. Então vamos direto para o estudo. Então, irmãos, hoje nós vamos estar fazendo um estudo um pouco diferente. Nós não vamos estar estudando grandes passagens das Escrituras, mas nós vamos estar entendendo um pouco da história das nações. Né? Então, você vai ver lá em Gênesis, do capítulo de número 10, no versículo de número 1, diz assim: são essas gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nasceram filhos depois do dilúvio. Né? Então você vai ver que todas as nações da Terra, elas se originaram em Sem, Cã e Jafé. Né? Então, uma base profética incrível está profetizado na palavra do Senhor, e nós vamos ver que isso aparece em várias profecias. E muitas vezes nós nos perdemos por não conhecer essas origens das nações. Né? Então, o objetivo desse estudo é entender, né, melhor as profecias e as citações de nomes em textos proféticos. Né? Então, você vai ver que em várias profecias vão aparecer os nomes dos netos de Noé. E muitas vezes você não entende a profecia porque você não tem entendimento, né, a que nação, a que povo aquela palavra se refere. Né? E isso nos traz muita confusão no meio evangélico. Né? Muitas profecias que saem de forma totalmente sem a base da palavra de Deus, por desconhecimento da origem das nações. Amém? Então nós vamos usar como fonte de pesquisa duas coisas principais: o livro, né, do Gênesis, utilizando a Bíblia com os números Strong. Então, o pessoal que me acompanha no canal sabe que eu utilizo uma Bíblia com o original em hebraico e grego, né? E esse original em hebraico e grego, ele vai estar com os números Strong, que é para facilitar a nossa busca, né, e o estudo da palavra de Deus. Então você vai ver que muitas das coisas aqui, os próprios estudiosos, teólogos da palavra do Senhor, já conhecem a origem das nações, em grande parte, né? Nem todas são 100% conhecidas, mas a grande maioria sim, baseado em várias questões, né? A própria palavra de Deus, livros históricos, né? Pesquisa genética, todas essas coisas vão ligando as origens das nações. Além da palavra de Deus, eu vou utilizar também a palavra de Deus com o dicionário Strong. Eu vou utilizar também como fonte de pesquisa o livro do historiador judeu Flávio Josefo. Né? Então, Flávio Josefo, ele foi um historiador judeu que viveu no primeiro século, né? Logo após o sacrifício de Cristo. Então, ele presenciou a destruição do templo no ano 70, e ele vai contar muitas coisas das histórias dos hebreus, inclusive quando ele vai falar um comentário sobre o livro de Gênesis, ele vai estar descrevendo a origem das nações conhecidas já naquela época, baseado nos filhos de Noé. Né? Então eles já tinham a certeza, por exemplo, que Javã era um povo grego. Né? Então você vai ver em Daniel
que a nossa Bíblia vai traduzir a palavra Javã para Grécia, né? Então, se você buscar no original em hebraico, a palavra que está no original em hebraico é Javã, mas o tradutor da palavra de Deus em hebraico já sabia de antemão que Javã, neto de Noé, representa os povos gregos, né? E isso vai estar presente em toda a palavra de Deus. Só que há uma grande quantidade de profecias em que esses povos, esses netos de Noé, são citados na palavra de Deus, mas sem a tradução, como aconteceu no livro de Daniel. E muitas vezes nós nos perdemos nesse entendimento. Por isso é de grande importância o estudo da origem das nações. Amém? Bom, em Gênesis 9, nós vamos ver que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e ele vai fazer algumas bênçãos proféticas para cada um dos filhos, né? Primeiro ele vai dizer, bendito seja o Deus de Sem. Para Cã, ele vai dizer, maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Então, quando você olha essa bênção, essa palavra profética que Noé dá a seus filhos, você já consegue perceber algumas questões tipológicas, né? Você vai ver que de Sem vai sair o Messias, e bendito seja o Deus de Sem, está falando uma tipologia dos judeus, né? Maldito seja Canaã. Então, se você lembra da palavra de Deus, você vai ver que o povo de Canaã habitava a terra de Canaã. Não somente a terra de Canaã, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, porque um dos povos que existem ainda hoje é descendente de Cã, né? Nós vamos ver que Cã, ele habitava a terra de Canaã, e essa terra depois foi conquistada pelos hebreus quando eles saíram do Egito, né? Isso aconteceu através das mãos de Josué, né? O primeiro juiz de Israel. Então você vai ver que Cã, ele é uma tipologia do reino da besta. Por quê? Porque todo aquele povo de Canaã foi derrotado, né? E ele seria servo dos servos dos seus irmãos. Já Jafé, né? Olha o detalhe da palavra que Deus dá para Jafé: engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Então aqui você vai ver uma tipologia dos gentios salvos, porque embora a salvação vem de Sem, né? O povo que habita na tenda de Sem também é bendito, né? E é engrandecido. Então nós vamos ver que isso é uma base tipológica, mas não está preso além disso, porque você vai ver que de Jafé sai reinos ligados ao reino da besta, né? E de Sem também, tá certo? Então essas coisas é só uma tipologia, né? Então quando nós olhamos as descendências de Sem, Cã e Jafé, nós vamos ver vários descendentes, mas eu vou citar alguns descendentes em especial, né, focando no nosso estudo de hoje. Então, Sem vai ter como filho Elão, Ashur, Arfaxades, Lud e Arã. Cã já vai ter Cush, Mizraim, Put e Canaã. Você vai ver que de Cush eu marquei aqui como especial o neto de Noé, o filho de Cush, Seba, certo? E o filho de Cush, Dedã. E também o filho de Cush, Nimrod. Por quê? Porque esses personagens vão nos dar origem a alguns povos, em especial Nimrod,
vai ter um papel importante, e ele é uma tipologia muito clara do anticristo. Nós vamos entender o porquê disso. Né? Mizraim, fiz um comentário de um dos filhos de Mizraim, que é o Casluim, né? Porque o Casluim, ele é um povo que você vê que na profecia da palavra de Deus, ele existe até o tempo do fim, né? Embora o povo de Canaã, a grande maioria dele tenha sido destruído quando os hebreus entraram na terra de Canaã, né? O povo de Casluim continuou, certo? E também marquei a Sidom, filho de Cã, né? Casluim, filho de Cã. E Sidom, filho de Canaã, porque Sidom, né? Ele vai dar origem a um povo atual que ainda existe até os dias de hoje, certo? Já Jafé, ele tem por filho Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, né? E você vai ver que eu marquei aqui como, em especial, os filhos de Gomer, Askenaz e Togarma, porque eles dão origem a alguns povos específicos, e a Tarsis, em Javã, para você lembrar de Jonas, né? Que quando Deus manda ele ir para Nínive, ele pega um barco para Tarsis, né? Então, Tarsis representa povos de ilhas do Mediterrâneo. Obviamente, nós já sabemos que Javã representa a Grécia, Tarsis é uma dessas tribos, né, ligadas ao reino da Grécia. Amém? Então, para a gente ver a importância do estudo das genealogias de Noé, né, para entender as profecias, eu vou pegar alguns exemplos da palavra de Deus. Né? Então, por exemplo, Ezequiel 27, do versículo 13 a 16, profecia contra Tiro. Você vai ver que Tiro, junto com Sidom, lembra de Sidom, filho de Canaã, tá certo? Vai dar origem aos povos fenícios, né? Então, os povos da Fenícia, atual Líbano, né, foram aqueles povos que fizeram uma aliança com Salomão. Então, se você for lá no livro dos Reis, você vai ver que os fenícios fizeram uma aliança com Salomão, né? E eles eram povos que entendiam muito de navegação, né, daquelas regiões dos mares, e Salomão fez uma grande aliança com aquele povo, né, fenício, que depois vem a trazer, né, uma das piores personagens bíblicas, né, que é chamada de tem pelo nome de Jezabel, vem desse povo. Amém? Então vamos para Ezequiel 27. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Em troca das suas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze, falando dos fenícios. Os da casa de Togarma, em troca das tuas mercadorias, davam cavalos, ginetes e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas terras do mar eram o mercado das tuas manufaturas. Em troca traziam dentes de marfim e madeira de ébano. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Olha que interessante. Quando você lê essa profecia, se você não entende quem é Javã, Tubal, Meseque, Togarma e Dedã, você não vai entender a palavra de Deus, porque o tradutor ele não converteu para os povos atuais. Agora, você vai ver que o mesmo tradutor que não traduziu Javã, Tubal, Meseque, Togarma e Dedã, ele traduziu a palavra Aram para a Síria. Então, quando nós voltamos aqui, você vai ver que Aram ele é
filho de Sem, né? Então, aqui na própria palavra da profecia de Ezequiel 27, né, o tradutor já nos identificou que Arã, filho de Sem, é a Síria. Olha que coisa tremenda, né? Mas ele não fez essa tradução para os outros filhos de Noé, né? Então, quando nós vamos no original em hebraico, a palavra que está aqui traduzida para Síria é Arã, certo? E eu vou ler mais uma outra profecia de Ezequiel, né? A profecia mais famosa, uma das profecias mais famosas de Ezequiel, que é a profecia sobre Gog, né? Gog, você vai ver que vai aparecer em Apocalipse, no final de Apocalipse, depois dos 1000 anos, do milênio, mas quando você lê a profecia de Ezequiel 38, você vai ver que Gog também, o contexto de Gog está presente na grande tribulação, certo? Então você vai ver que Gog, olha o que diz a palavra: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog. Aqui é um detalhe tão tremendo na palavra de Deus, que ela elimina, né, de onde vem Gog, de várias regiões da terra. Porque olha o que vai dizer a palavra do Senhor: volve o rosto contra Gog, de onde? Da terra de Magog, né? Então você vai ver que Deus está mostrando detalhe que Gog ele tem origem na terra de Magog. Isso vai estar presente em Daniel, porque Daniel também vai nos dar a origem do anticristo, e também o profeta Naum, quando ele vai nos apontar para Nínive. Então, todos esses detalhes são detalhes que confirmam a palavra de Deus, porque elas estão em concordância. É tremendo. Deus vai mostrar que Gog, ele é da terra de Magog, né? E ele é príncipe de Ros. Ros é a palavra cabeça, reinos, né? Ele é o príncipe dos reinos de Meseque e de Tubal. Você vai ver que Magog, Meseque e Tubal, né? Magog está aqui, ó. Meseque e Tubal são povos originários de Jafé. E o Senhor está nos dando o detalhe que Gog, ele vai sair de Magog. Ele é da terra de Magog, certo? Então, isso é um detalhe tão tremendo, né, que ele vai eliminar várias profecias, várias teorias de conspiração erradas à palavra de Deus. Amém? Então, veja como é importante nós entendermos onde que é a terra de Magog, quem é Meseque, quem é Tubal, tá certo? Quem é Dedã, quem é Togarma. Essas coisas vão estar aparecendo em toda a profecia, em toda a palavra de Deus. Então, vou dar mais um exemplo. Daniel, capítulo de número 8, né? A profecia do bode e do carneiro. Aqui nós contamos com a ajuda, né, obviamente, do tradutor, porque na nossa Bíblia em português já está com a tradução do reino, certo? Então, para qual reino aquela palavra está, aquele neto de Noé, né, está representado? Então, diz assim, Daniel capítulo 8, versículo número 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Quando nós vamos para o original em hebraico, a palavra reis da Média, que aparece no hebraico, é Madai. E a palavra rei da Grécia, que aparece em hebraico no texto original, é Javã. Olha que coisa tremenda. Então você vai ver que aqui o tradutor ele já nos deu a explicação. Madai
é a Média e Javã é a Grécia, certo? Esses dois povos estão presentes nos netos de Noé, né? Então nós vamos lá, ó, Javã, filho de Jefé, certo? E Madai, também filho de Jafé. Tá? Então é tremendo como a palavra de Deus, né, nos revela os reinos. Obviamente que para um judeu isso é muito mais fácil quando ele leu no original em hebraico, né? Quando nós pegamos a nossa Bíblia em português, nós temos esse problema de muitas vezes já ter a tradução e muitas vezes, como é esse caso aqui, né, não termos a tradução, certo? Então, por isso que eu disse que é muito importante conhecer a origem dos povos, para que a gente possa entender a profecia exatamente como ela foi profetizada. Amém?